Muito bem, vamos falar do Atlético. O Atlético que ontem foi a Joinville 4-1 para cima do time catarinense. Então foi legal, Juninho. A torcida gostou. Foi legal, a torcida compareceu em peso lá, né? Foi o que eu falei no início do programa, né? O Atlético chegou em Joinville, mostrou quem é o grande da competição e ao natural venceu. Jogou ofensivamente, né, Crispim? Como você bem lembrou, né? O Paulo Baier sem a obrigação de marcar, ficou muito mais livre, né? Menos desgastado fisicamente para poder jogar o seu futebol. Eu gostei do que eu vi, né? Preciso esperar um pouquinho ainda, fiquei com vontade de mencionar umas críticas, mas vou esperar o nosso Fernandão aí, que por enquanto ainda não vi nada de melhor que o Nieto nele, assim, com o futebol que ele apresentou no sábado. Mas pela vitória, estreou, fez o gol, né? Tá conhecendo a casa ainda. Vamos ver. Eu acho que esse time do Atlético pode melhorar muito ainda na competição, né? Perdemos alguns gols ali, o Pablo perdeu um gol na cara, o placar podia ter sido mais elástico. Mas o intuito, o espírito é esse que a gente queria. A torcida foi em grande número, apoiou. Queria dar os parabéns para a torcida dos fanáticos que sábado sim, sábado teve um espírito de torcida, a torcida que o Atlético Paranaense sempre teve no passado, né, de toda a sua história, pelo que o Atlético foi conhecido por sua torcida, né, a torcida vibrou, comemorou e incentivou os 90 minutos do jogo e tá de parabéns, né. Depois nós vamos falar eu quero fazer uma crítica à Polícia Militar de Santa Catarina pelo serviço que foi feito lá depois. Então tá bom. E me diga uma coisa, as substituições na segunda etapa também corretas, né, Geninho? Foram corretas porque você veja, né, Crispim? Entrou o Alan Bahia. Porque o seu Carrasco, ele viu o erro da arbitragem ali de não ter expulsado, não ter dado o segundo cartão pro Zezinho. Foi inteligente, trocou, né? Claro. Foi malandro, o Carrasco, né? Jogou a favor, não quis ser teimoso. O Alan Bahia entrou bem, deu outra dinâmica pro jogo. Foi isso que eu falei, Crispim. Eu gostei da postura do time, né? Eu achei assim, o pessoal às vezes ficou meio preocupado com o gol de pênalti do Joinville. Eu não fiquei, cara. Em nenhum momento o Atlético correu o risco de perder ou empatar a partida, porque se impôs, né? Foi pra cima ofensivamente, sem inventar. O Carrasco, depois de muito tempo, cara, eu dou os parabéns pela partida, pela execução do trabalho do Carrasco no sábado. O Ribas eleva também o moral para o jogo contra o Palmeiras, Copa do Brasil? Ah, sem dúvida, né, Crispim? Sem dúvida, principalmente porque o Atlético Paranaense ainda está, apesar de tanto tempo, né, que o Carrasco já está no comando do time, o Atlético está meio que se achando ainda. Eu acho que se achando, que eu digo, se encontrando dentro de campo, né? E esse resultado de sábado, até mesmo porque foi uma vitória tranquila, como disse o Juninho, né? Em nenhum momento o Atlético correu risco, tranquilo, serve sim como combustível. Eu tenho a impressão que mesmo tirando esse resultado de sábado, o Atlético tem totais condições, e disse aqui no programa, o Atlético tem totais condições de ganhar da equipe do Palmeiras, eliminar o Palmeiras lá em São Paulo. Agora, que esse resultado, a maneira como o resultado veio fora de casa, isso sem dúvida dá um combustível muito maior para o Atlético. Legal. O Thiago Adam foi apresentado oficialmente na sexta-feira. Na terça-feira, né? Ele já tinha praticamente confirmado a sua transferência para o Atlético, participando ao vivo aqui do Espaço Esportivo. Será que o Thiagão vai como opção para a Copa do Brasil também, contra o Palmeiras? Ah, Crispim... Tem que ir, né? Não tem dúvida, né? Eu acho que se ele não for, eu acho que seria um grande erro, né? Do departamento de futebol, principalmente do Carrasco. Ele vinha treinando, vinha jogando, o preparo físico tá bom, um atacante aí, se não for para ser titular, pelo menos para compor o banco. Agora tem um detalhe, né? Ele não dá para jogar ele e o Fernandão. Não, porque são exatamente o mesmo estilo. O mesmo estilo. Porque o Thiago Adam, ele tem mobilidade, ele sai da área para buscar jogo e tal, mas ele é centroavante de área, ele é centroavante de referência. Então, se jogar o Thiago Adam, não joga o Fernandão. Os dois juntos não dá para jogar, não. Com certeza. Faço das suas as minhas palavras, Fumaça. O negócio é que o Fernandão estreou e atacante é o quê? Fazer gol, ele fez. Então, ele fez, né? Ele fez a lição dele. Por isso que eu falei, eu quero esperar um pouquinho mais para ver, porque o que eu vi lá no sábado, que eu já percebia dele, né? Falta de domínio, meio grossão, devagar, mas se ele ficar grosso, não saber dominar e fazer 2 gols por jogo, 1 gol, tá bom.
É o que o atacante tem que fazer, né? É isso aí. O Manuel fez uma partidaça, rapaz. O Dario Maravilha criticavam ele, que ele era muito ruim de bola, muito grosso, né? Ele fazia, ele falava, né? Mas eu faço tanto gol que eu não tive tempo de aprender a jogar bola, né? Exatamente. Outro mais jogador, ou menos por aí, né? Outro jogador que eu não posso deixar de enaltecer aqui foi o Rodolfo, cara. O que pegou de bola o Rodolfo, né, cara? Uma segurança que ele passa, sai em todas as bolas, né? Ó, espetacular. Eu acho que tem que dar a torcida do Atlético tem que ter confiança. Eu vi muito parte da torcida dizer que ele era tão fraco quanto o Vinícius. Eu acho que não tem comparação nenhuma. Não, ele é muito melhor que o Vinícius. É né? muito melhor, mais seguro, essas coisas. Muito Né? melhor. E, Ribas, casa do Atlético aí no Campeonato Brasileiro, nada definido, né? Nada definido. Aliás, uma rodada lamentável, né? Transferida para frente por causa disso aí. Uma hora ou outra o Atlético vai ter que se definir, né? Uma hora ou outra, eu ouvi atentamente nesse final de semana, inclusive, entrevista do presidente do Coritiba, né? Dizendo que não há mínima possibilidade, ele já disse isso para o diretor da CBF, para o Virgílio Elísio, que o Coritiba não vai emprestar o Couto Pereira. O Paraná Clube colocou a Vila Olímpica à disposição, o Atlético não quis, agora não dá mais tempo também de arrumar a Vila Olímpica, porque tem muita coisa que precisa ser feita na Vila Olímpica para sediar um jogo de Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né? A CBF diz que até terça-feira espera uma decisão do Atlético. Agora essa decisão vai ter que vir de qualquer maneira. Eu acho ruim. Acho que o Atlético tem time tranquilamente para subir, para brigar pelo título da Série B. É um dos melhores elencos da Série B do Campeonato Brasileiro, mas tomara que essas confusões todas que o presidente Petralha faz, né, fora das quatro linhas, tomara que tudo isso não venha prejudicar o time do Atlético dentro de campo. Ô, Juninho, você apostaria em Joinville, não? Pois é, Crispim, eu vim na volta de Joinville, né, eu vim comentando com um amigo meu, eu acho que tá tudo muito em cima, né? Mais uma vez, né? Falta de organização, o Atlético soube da Copa lá atrás, lá, né? Já falamos aqui isso, 2007, 2008. Que não só o Atlético, a cidade, o estado, né? Todo mundo, né? 2007. Eu acho que o Atlético tem culpa, sim, né? Eu acho que o governo tem culpa, né? A prefeitura, um pouco de cada aí. Falta de palavras de alguns dirigentes, né? Que se comprometeram com uma coisa, combinaram e de repente voltaram atrás, estão se fazendo de vítima aí, né? Mas o Atlético, como eu falei, é um time grande. O Atlético vai precisar estar em campo na próxima terça-feira pelo Brasileiro, terça-feira, dia 29, porque o jogo do dia 25 foi transferido por causa do tempo da Copa do Brasil para essa partida. E eu acho, Crispim, eu estou com você nessa, eu acho que bem provável que esse jogo, pelo menos o primeiro jogo aí do dia 29, seja ainda em Joinville, ou talvez em Paranaguá. Porque são poucas as opções. Não tem. Né? Vai jogar a Vila Olímpica não tem como, porque tem iluminação para colocar. Não tem como, aí é um negócio mais complicado, né? O Couto Pereira, na minha visão, está descartado. Na minha opinião, nunca foi, né? Opção para jogar eu como torcedor, né? Acho que até a Vila Capanema, que já está acostumada aí, a torcida do Atlético, né, não tem aceitada a Vila Capanema, por causa de você vê 4.500 pessoas de média aí. Então, assim, precisa resolver isso urgente, né? Não sei o que vai acontecer, mas eu imagino que até terça, quarta-feira aí esteja indicado o estádio para o jogo do dia 29. É lamentável para nós torcedores, né, Crispim? Mas é o que tem para hoje aí, a gente tem que aguentar que esse ano aí vai ser um ano de superação para todos nós. Fazer uma enquete aqui agora, então, com a torcida do Atlético. Onde o Furacão deve jogar o Campeonato Brasileiro? Você aposta em Joinville? Não no Brasileiro. Na primeira partida, eu acho que em Joinville. Apesar de tudo, assim, até queria que fosse no Couto, só para a CBF falar quem é que manda aí no Brasil, no futebol do Brasil. Não, mas aí não, hein? Mas é que juridicamente não faz dá, sentido. né? Não, a CBF realmente ela é uma confederação que organiza e onde todos os times são subordinados, mas ela também tem poderes limitados, né? Não é poder ilimitado. E não é legal nem coerente essa obrigação. E a própria CBF, por não ser coerente, tem se posicionado no sentido de não obrigar, né, um confederado a emprestar sem querer emprestar o estádio, sem querer ceder. Então eu acredito que o Couto Pereira é realmente carta fora do baralho. A presidência já se manifestou antes mesmo dessa semana, logo após a conquista do Paranaense. O Wilson deu uma entrevista na segunda-feira, já disse que estava fora de cogitação e que, se necessário for, vai brigar em todas as instâncias para não ceder o Couto Pereira. Então, para mim, que é a carta fora do baralho. Eu acho legal o Wilson brigar em todas as instâncias, até porque, sim, quem tem boa memória, né, recorda, assim, pode ser que esteja falando a maior besteira do mundo.
mas num passado não tão distante, o Curitiba foi rebaixado numa canetada por ir contra a CBF. Né? Mas eu já disse a minha opinião aqui, né? Eu sou contra o Atlético jogar, não precisa. O Atlético pode jogar lá no Maceió que eu vou ver. Mas só para lembrar, o Curitiba caiu para a segunda divisão numa canetada por ir contra a CBF numa partida que não quis disputar com o Santos. O grande problema, né, Juninho? O grande problema é que o brasileiro deixa sempre tudo para a última hora, né? Já não, beleza, no último momento, quando estiver fechando a porta, a gente vê o que faz. Já desde 2007 isso poderia ter sido resolvido. Poderia ter lá atrás, já ter recuperado o Pinheirão, sabe? Que tem capacidade para 50 mil pessoas, uma série de coisas, mas não, sabe? E eu acho que se a diretoria anterior do Atlético Paranaense, que tinha um diálogo, pelo menos conversava, tinha diálogo, permanecesse, ou pelo menos alguém com aquela mentalidade, as coisas teriam sido resolvidas de forma pacífica, de forma democrática, sabe? Agora o Petralha, né, que se acha o dono do mundo, que sabe tudo, que é o Deus, né, como todo mundo diz, o Petralha estragou tudo. Primeiro lá atrás, quando veio com aquele papo furado, aquela brincadeira sem graça de golfinho, que sobe, desce, nada a ver, aquela carta ridícula, que foi tornada pública na sexta-feira antes do Atletiba, coisas assim, sabe, que não dá pra gente engolir, aliás, sabe? Não dá pra engolir. Anexada ao comunicado do Curitiba para a CBF, informando as razões pelas quais não está disposto a ceder o estádio. Tá certo. Eu acho que isso fica complicado, especialmente até porque a diretoria do Atlético está tomando o mesmo posicionamento que fez no começo do ano em relação à Federação Paranaense, agora está fazendo com a CBF, já não funcionou lá, deveria lá atrás estar começando a se planejar para jogar o brasileiro, né?